Amigas e amigos, a invasão da Câmara dos Deputados por aquele grupelho de fascistas foi incitada, incentivada pelo Deltan Dallagnol, o principal procurador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, que escreveu incitando e incentivando aquela atitude no seu Facebook. O texto começou com duas palavras, concitando, incitando aquela turma toda, dizendo urgente, compartilhe. Escrito em letras maiúsculas. Depois, em letras minúsculas, ele escreveu: notícias dão conta de que estão acontecendo manobras de líderes partidários na Câmara para mudar os deputados da comissão que votariam a favor das 10 medidas contra a corrupção. Isso é um desrespeito com os mais de 2 milhões de brasileiros que assinaram o projeto de iniciativa popular. É um desrespeito com os 200 milhões de brasileiros que querem um processo de discussão e aperfeiçoamento legítimo no legislativo. Basta dizer que esses deputados ouviram mais de 100 pessoas. Não é possível simplesmente trocá-los. Sentindo-me profundamente desrespeitado como cidadão. Foi a partir disso que aquele grupelho se organizou para protagonizar aquela ação fascista, aquela arruaça lá na Câmara dos Deputados. Na verdade, ele aqui está exercitando a sua tradicional fanfarronice, as suas fanfarronadas. Ninguém elegeu o Deltan Dallagnol para esse tipo de coisa, ele não tem representatividade nenhuma, já falei aqui. Os motores desse projeto são as igrejas fundamentalistas que ele anda frequentando para pregar esse moralismo de fancaria, de prostíbulo, e também esses grupelhos fascistas organizados e instrumentalizados que vivem aí aplaudindo a Operação Lava Jato e promovendo esse tipo de arruaça. Basta observar aí o nível daquela gente, aquela senhora que estava lá e filmou aquele painel com a bandeira do Japão, imbricada na bandeira brasileira, que é um evento que está acontecendo lá em Brasília, dizendo que aquilo ali era uma prova de que há uma ditadura comunista no Brasil, que é preciso intervenção militar, reivindicando, na verdade, a volta da ditadura militar e aplaudindo o juiz Sérgio Moro. Também é importante a gente fazer a comparação com o Rio de Janeiro, que a mídia trata tudo aí na platitude, mas no caso do Rio de Janeiro, aquela tentativa de invasão da Assembleia Legislativa, ocorrida no mesmo dia, ali tem um motivo justo, pode-se condenar os excessos, os exageros, pode-se repudiar muitas coisas, mas são situações bem diferentes. Ali é um caso concreto, o povo está sentindo os efeitos de um problema antigo, que é a crise dos estados e municípios, que vem da era neoliberal. Foi o Fernando Henrique que criou essa situação, na era Fernando Henrique, de uma drenagem gigantesca de recursos dos estados e municípios para a União, que entra no jurodutos, na conta do pagamento de juros, a lógica aí da PEC, que era 241 na Câmara dos Deputados e que agora é a PEC 55 no Senado. Ou seja, tirar dinheiro do povo, das necessidades do povo, para jogar aí no juroduto. É o neoliberalismo, é isso. Enfim, o que aconteceu no Rio de Janeiro é isso, e pode inclusive gerar um efeito em cascata, porque todos os estados e prefeituras estão passando por dificuldades, sentindo o drama, as consequências aí do neoliberalismo, desse projeto. A questão é que lá na Câmara dos Deputados, o que a gente viu foi esse setor mais imbecilizado do direitismo, essa turma aí que tem esse comportamento idiotizado, completamente fascistizado, fanáticos, atuam como seitas, literalmente como uma seita de fanáticos. Mas é um sentimento que vai se disseminando pelo país. Isso é importante a gente ter em conta e fazer esse registro. Porque a própria mídia tratou o episódio com certa discrição, uma reprovação discreta. Não teve uma condenação enfática daquele acontecimento, daquela arruaça. Porque rapidamente vai saindo de cena aquilo que o escritor Luiz Fernando Veríssimo chamou de troca das eras dos Bragança pela era do Silva, e o status quo vai retomando aí os seus postos, as suas condições de setores dominantes mesmo, de afastando o povo. O povo não tem que se meter com economia, com política, povo é escravo. Esse é o pensamento disso, Um exemplo é a forma como esses trogloditas se referem ao juiz de primeira instância, o Sérgio Moro, que é o doutor Sérgio Moro, Essa questão do doutor, o culto ao doutor, é muito entranhado na vida social brasileira, das classes intermediárias para cima. Eles se imaginam doutores, que os demais têm que olhá-los e tratá-los com deferência, com reverência.
faz parte aí da nossa história, dessa sociedade profundamente marcada aí por diferenças sociais gigantescas, né? E o doutor se insere exatamente aí, o doutor Sérgio Moro, né? E aí resulta nessas patetadas que esses grupelhos aí andam fazendo, como eles fizeram ontem na Câmara dos Deputados. Lógico que é exatamente isso, né? Essa questão social que gera, né? Esse culto ao doutor, que gera esses bandos, né, de cegos fanatizados, sem a menor noção do que há por baixo de um tapete cuidadosamente vigiado aí pelas classes dominantes. Ninguém pode levantar esse tapete porque é debaixo dele que está a corrupção grossa, né, a turma da maracutaia, a indústria da maracutaia, que aliás é o que a Operação Lava Jato vem fazendo, jogando sujeira grossa para debaixo do tapete, e com isso tira de cena o que deveria ser o foco principal de quem se diz combatente da corrupção, para fazer as perseguições políticas, a seletividade. É isso, né? Porque esses ignorantes, eles não respeitam o debate, não respeitam a troca de ideias, nem argumentos. Até porque é difícil argumentar e trocar ideias com esse tipo de gente, com esses cegos fanatizados, ignorantes, né? Esses verdadeiros detritos aí deste processo golpista, e que serve muito bem aí a esses setores dominantes, ao pico da pirâmide social. Porque é assim que eles mantêm aí o controle da situação, se mantém aí, enfim, como o setor dominante da sociedade, que simplesmente não quer saber de conhecimento científico, de análise profunda dos fenômenos sociais, e esses cegos fanatizados saem por aí repetindo essas práticas fascistas desses setores aí do pico da pirâmide social. É isso aí, né? Essa virulência ideológica, ela tem o objetivo de conter o crescimento do questionamento ao poder inflado desses setores dominantes. É uma história que vem aí da independência, da abolição, da proclamação da República, da Revolução de 1930, e que ganhou um espaço grande aí com os governos Lula e Dilma, esse período aí dos governos progressistas, que incluiu uma grande quantidade, milhões de brasileiros na dinâmica social e econômica do país, que consequentemente vai tendo uma visão mais ampla do que representa a sociedade, né? À medida que eles estão inseridos, que eles estão participando, logicamente que vêm as reivindicações. O objetivo do golpe é esse, o objetivo desses fanáticos ignorantes é exatamente conter esse questionamento, por isso que eles são instrumentalizados e são aí mantidos na ativa. São financiados e incensados para fazer esse tipo de coisa. É isso, quer dizer, o resumo da ópera é de que a arruaça dos translocados na Câmara dos Deputados é o detrito mais notável do processo golpista. Está inserido no processo golpista, porque não dá para dissociá-la, essa arruaça, né, do processo que a direita montou para dar o golpe. É só olhar quem foi que organizou aquelas manifestações que a mídia incensou e empurrou milhões de manifestantes, que resultou no impeachment fraudulento e no golpe. Foi a mídia que criou o imaginário aí nos incautos, né, de quem não se atenta para a realidade das coisas, de que o Brasil estava à beira do abismo, né, o clássico lugar comum do golpismo, né, isso é histórico aqui no Brasil. O Brasil está à beira do abismo, precisa dos salvadores da pátria, que é o que eles vêm fazendo atualmente, e que essa beira do abismo ganhou aí a denominação de petismo, né, entre aspas. Tudo é petismo, tudo é comunismo, o discurso padrão da direita histórico, né, de hoje, enfim. Porque trata-se, na verdade, de calculada mistificação e manobra política para aterrorizar e ludibriar a população, né? Faz parte exatamente da lógica do golpe, né? Não teria outra forma de dar o golpe se não fosse assim. É uma falsa imagem, está claro, né? Evidente, né? Só que tem um objetivo nada imaginário. Essa que é a síntese, a equação da coisa. O Brasil não estava à beira de abismo nenhum. Pelo contrário, vinha enfrentando aí com relativo sucesso as crises, os efeitos da crise internacional, uma crise profunda, e o Brasil vinha aí quando a crise apertou mesmo, que foi que eles começaram a marcha do golpismo. O Brasil vinha aí com todas as suas dificuldades, marchando para frente, mesmo aos trancos e barrancos, por conta da situação, das características brasileiras, procurando aí o seu próprio caminho de desenvolvimento. E isso certamente afronta o ideal da direita, dos elitistas, da elite. Porque só as pessoas completamente analfabetas em assuntos políticos e sociológicos
acredita no engodo, nesse engodo da direita. Não tem como acreditar porque não tem correspondência nenhuma com os fatos. Mas é isso, né? Como dizia o escritor russo Anton Pavlovich Tchaikovsky, os déspotas sempre foram ilusionistas. É exatamente isso, para enganar a população. É por isso que eles difundem aí essa pantomima de que o petismo, entre aspas, queria implantar uma ditadura comunista, entre aspas, como fez aquela tresloucada que eu falei aqui, justamente para dizer que isso é uma base da corrupção, né? A base da argumentação e contra a corrupção vem exatamente disso, do petismo, que, segundo a tese deles, a corrupção teria se infiltrado por todos os poros do governo, quando a gente sabe, conforme eu já disse, que a corrupção está exatamente embaixo do tapete que eles estão pisando em cima. Aqui é uma falácia, essa questão da corrupção não é de hoje também, não é uma bandeira nova da direita. Quando se analisa os autos, se pegar aí o caso da Operação Lava Jato, por exemplo, o que se vê são fatos que desmentem a falácia, essa falácia aí de combate à corrupção de cabo a rabo. Basta ver aí como eles estão tratando a delação da Odebrecht e como eles estão perseguindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Chega-se assim facilmente à conclusão de que a argumentação da direita é um monstrengo sem pé nem cabeça, histórias de bicho-papão, lobisomem, assombração, né, e outras tenebrosas patranhas para enganar a legião de incautos e ignorantes que ainda é grande neste velho mundo, infelizmente, dominado aí por máquinas ideológicas que produzem ignorâncias à torta e à direita. É isso, muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima, espalhe o outro lado da notícia.